Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa aula de Contabilidade Pública 2, fechando aí a primeira unidade, a aula de revisão. Teremos a nossa prova dia 1º de junho, na próxima terça-feira. Antes de falar um pouquinho do conteúdo, eu quero explicar como que vai funcionar a prova, dar algumas dicas aí para que vocês se ambientem. Então, dia 1º de junho, eu vou disponibilizar a prova num formato de arquivo Word, né, .doc. Vocês vão baixar esse arquivo, responder as questões, fazer um gabarito e devolver isso pelo SIGA-A. É importante devolver pelo SIGA-A dentro do prazo limite, que ficou estabelecido para quinta-feira, né? O dia antes da nossa próxima aula, que seria na sexta. Então, do dia 1º até o dia 3, às 23 horas e 59 minutos, vocês terão a prova disponível para ser respondida. Ela vai ser composta de 10 questões, 8 objetivas, com um ponto cada uma dessas questões, totalizando 8 pontos, e uma dissertativa, valendo 2 pontos também. É importante dizer que não há problema vocês trocarem conteúdo, informações, enfim, conversarem com os colegas em relação à prova, até mesmo no nosso grupo de WhatsApp. Eu não vejo problema nisso. Mas cada um dos alunos precisa, então, responder a prova por conta própria, né? Obviamente, precisa mandar lá o seu arquivo para que conste e fique registrado. Tá? Em caso de dúvida em relação a alguma questão em específico, vocês podem, inclusive, perguntar ao professor. E é importante que façam isso para que possam verificar como está o aprendizado. Em relação à prova, resumindo, né, vocês apenas vão baixar o arquivo, responder as questões, podem utilizar os slides como apoio, podem utilizar outros materiais, enfim, o que vocês compreenderem como mais adequado. E outra coisa sobre o conteúdo de hoje, como revisão, é importante falar que nós não necessariamente vamos nos basear só nessa aula, né? Então, todo o conteúdo de todos os slides pode ser cobrado. Percebam que assim, a aula de hoje ela é objetivando aí apenas um tira-dúvidas, um resgate rápido para que fique ali mais fácil vocês relembrarem alguns tópicos. Então, como nós começamos, nós fizemos uma revisão geral deste assunto, né? A famosa Contabilidade Pública 1, onde nós relembramos ali alguns conceitos básicos, como a CASP, que é a contabilidade aplicada ao setor público, definida como um ramo da contabilidade que é destinado a auxiliar o controle e geração de informações sobre o patrimônio público e as suas variações. Essa CASP, ou a contabilidade, ela vai se subdividir em 3 grandes áreas, né, em 3 grandes sistemas, o orçamentário, o patrimonial e o de controle. O orçamentário evidencia e registra ali o orçamento público em relação à sua aprovação e execução. E para isso nós utilizamos o chamado regime contábil misto, né, definindo ali pelo artigo 35 da Lei 4.320, de 64, nós utilizamos então caixa para receitas e competência para as despesas. No patrimonial, nós vamos registrar e evidenciar a composição patrimonial do ente público e no de controle, a evidenciação e apuração ali dos indicadores estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E aí vale lembrar, despesa com pessoal, outros limites estabelecidos, definição de receita corrente líquida e etc. Tá? Então é um assunto um pouco mais avançado, a gente viu um pouquinho de controladoria por enquanto, mas não aprofundamos ainda. As demonstrações contábeis, eu trouxe para vocês as bases, né, que são a Lei 4.320, a NBC-TSP 11, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Elas juntas vão definir, então, o balanço orçamentário, financeiro, balanço patrimonial, DVP, DFC, DMPL, balancetes, notas explicativas e os próprios relatórios fiscais, né? Relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, que são aí demonstrativos contábeis para evidenciar essa informação, como nós vimos, controlando o patrimônio público. A NBC-TSP, que foi nossa aula seguinte, ilustra ali o que são os RCPGs, né? Trouxe uma conceituação um pouco mais abrangente, justamente para quando nós falamos dessas demonstrações, a gente possa usar essa nomenclatura, ou seja, relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público. Isso é feito por quê? Para ilustrar que não somente as tradicionais demonstrações contábeis são utilizadas nesse setor, mas também informações complementares. E essas informações servem, então, como auxílio para subsidiar as decisões tomadas, o processo de prestação de contas e, principalmente, a responsabilização, né, o chamado accountability. Nós vimos um pouco também sobre as características qualitativas que são, de certa maneira, relativas ali a parecidas, né, similares ao que nós conhecemos do setor privado. Aqui o poder público apenas traz todas elas sem a separação, né, mas na norma do setor privado há uma separação. E numa visão geral, a gente precisa entender o quê? Que são as características necessárias
para que uma informação seja apresentada, né? Então, sem que ela seja relevante, sem que ela seja fidedigna, nós não podemos trazer isso para a contabilidade, porque ela continua sendo uma ciência e, por isso, usa métodos científicos. Os elementos das demonstrações contábeis, a norma também explica cada um deles, falando do que é o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, a receita e a despesa. E ainda faz uma abordagem em relação à chamada receita sem contraprestação, né, que é ao contrário do que ocorre no setor privado. A maior parte das situações que nós temos de receita, ou VPAs, né, para o setor público, nas entidades do setor público, vão acontecer sem uma contraprestação. Então, isso para simplificar no setor privado, nós vamos ter ali um consumidor que dá o dinheiro para a empresa em troca de um serviço a ser prestado ou de uma mercadoria que ele adquire. Na visão da empresa, essa transação ela ocorre com uma contraprestação. Então, você, como empresa, recebe o dinheiro, a sua receita, e entrega a mercadoria, que seria uma despesa para você. Ou recebe o dinheiro e presta um serviço, que também seria uma despesa para você. Neste caso do setor público, não há exatamente um vínculo, nós vimos isso nos princípios orçamentários. Então, por não haver um vínculo, não quer dizer que aquela receita seja associada à prestação de um serviço em específico, mas ainda como a própria lei determina, existem exceções. É por isso que a gente fala, né? A grande maioria ou a maior parte dessas receitas não tem vínculo, porque ainda existem algumas que possuem este vínculo. Nós vimos também, então, de uma visão geral, né, essas classes da natureza da informação, sendo destacado ali os aspectos, né, o patrimonial, orçamentário e controle, das classes 1 até o 8. Este é o plano de contas aplicado ao setor público. Então, a partir dele é que nós fazemos tudo, do débito e crédito até a elaboração de demonstrações contábeis e relatórios. Então, a partir dessas classes, nós conseguimos ter uma dimensão um pouco mais clara de como isso está organizado. Nos procedimentos contábeis orçamentários, nós vimos o que são a receita e a despesa orçamentária. Então, a receita é um instrumento pelo qual se viabiliza a execução das políticas públicas e ela passa por diferentes etapas, sendo a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. As despesas são as saídas destes recursos, desde que autorizadas pelo Legislativo, na forma de créditos que são consumidos ao longo do tempo ou ao longo da execução deste orçamento. Então, para a despesa, nós também temos alguns estágios, que são a fixação, o empenho, a liquidação e o próprio pagamento. E o conceito de restos a pagar, né, que talvez a gente não reconheça isso ou não associe no setor privado. Mas aqui na contabilidade pública, nada mais são do que as despesas que foram empenhadas, mas não foram pagas ou ainda foram canceladas até 31 de dezembro, que é o fechamento do exercício financeiro. Então, numa visão geral, são todas aquelas despesas a pagar, né? Aquilo que foi comprometido do crédito combinado inicialmente, mas que ainda não aconteceu a saída do recurso, né? Não passou por algumas etapas da liquidação ou até mesmo do pagamento. Nós vimos então na aula futura os procedimentos contábeis patrimoniais, falando então um pouquinho mais da definição de ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas, onde no ativo e passivo a gente aprendeu uma nova classificação que, além do circulante e não circulante, né, de acordo aí com o grau de conversibilidade, nós entendemos que existe uma classificação dada pela lei que é financeiro e permanente. E esse critério significa se depende ou não, ou independe da autorização do legislativo. O mesmo para o passivo, né, no caso das obrigações. Então, numa visão geral, é uma outra nomenclatura, mas isso foi adaptado ao plano de contas, então nós trabalhamos com o ativo e com o passivo, utilizando lá esses critérios entre parênteses. Em caso de dúvida, vocês podem voltar para a aula de PCP, de Procedimentos Contábeis Patrimoniais, e assisti-la novamente. A gente explica esse passo a passo junto com os lançamentos. Na visão ainda do manual, patrimônio líquido é sinônimo de situação patrimonial líquida, que nada mais é do que o valor residual, né? Ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Então, é aquilo que sobra, observados ali os direitos e bens, né, de uma entidade do setor público e retirados, portanto, as obrigações. Aquilo que sobrar é a situação patrimonial líquida. As receitas são chamadas de VPAs e as despesas são chamadas de VPDs. Essa nomenclatura, quanto antes a gente reforça ela no nosso conhecimento, mais fácil fica trabalhar com o manual. Na aula seguinte, a gente falou um pouco da controladoria e a importância deste controle, né? Tanto que o próprio plano de contas possui duas classes dedicadas exclusivamente a isso.
Então nós temos lá, dentro da classe 7 e 8, os atos potenciais e a sua execução, a administração financeira e a sua execução, entre outros também, falando sobre a dívida e outros que eu comentei naquela aula em específico. Mas basicamente o que a gente tem que lembrar é que existem contas, né, ou situações de atos potenciais que podem ali influenciar o patrimônio futuramente, de maneira imediata ou indiretamente até mesmo. E isso significa que nós teremos que registrar contabilmente. A diferença para o setor público se dá pelo seguinte, que na iniciativa privada nós temos um fluxo mais ou menos assim, atos que são decisões, né, ou uma assinatura de um contrato, um combinado, um pensamento, um planejamento. Este ato não necessariamente afeta o patrimônio. Então, se ele não afeta, na iniciativa privada a gente não registra. A gente só registra quando ele vira um fato contábil, né, que aí pode ser modificativo, aumentativo, permutativo. Mas aqui no setor público, toda e qualquer decisão ou ato em potencial que possa afetar o patrimônio precisa passar por um registro. Nós vimos também um pouco mais sobre a classe 7.2, né, que fala da administração financeira e a sua execução, que é uma coisa mais recorrente, mais utilizada, tratando então da DDR, a disponibilidade por destinação de recursos. Porque nós temos as classificações da receita e da despesa, como nós vimos, a receita e a despesa orçamentária possuem várias classificações, e se faz necessário que a gente faça um controle dessas disponibilidades de acordo com a destinação do recurso. É literalmente para saber o quanto do crédito já foi consumido. Nós temos então o artigo 82 para fechar esse raciocínio dizendo, né, o Poder Executivo anualmente prestará contas ao Poder Legislativo no prazo estabelecido nas Constituições ou nas leis orgânicas dos municípios. Isso é interessante que a gente entenda, porque aqui eu estou falando de controle externo, e compreenda que muitas vezes a gente quer, né, o manual ou a receita do bolo, mas a gente na contabilidade pública precisa pesquisar um pouco. Então às vezes pode ser diferente. Eu ter lá um livro que vai falar, olha, o prazo para apresentar uma demonstração para que você finalize o processo contábil, digamos assim, é até dia 31 de julho. Mas aí pode ser que eu tenha uma Constituição, pode ser que eu tenha uma lei orgânica, que é nada mais nada menos do que uma Constituição municipal, definindo outro prazo. A gente usou exemplos fazendo esses comparativos ao longo daquela aula. Então, na dúvida, volta para lá e depois conversa comigo que a gente vai esclarecendo, né, esse passo a passo. Tivemos ainda uma aula dedicada ao PPA, LDO e LOA, que nada mais são do que instrumentos de planejamento, enquanto o PPA foca em diretrizes, objetivos e metas. Nós pensamos ali a médio prazo, 4 anos. A LDO vai orientar essas metas e prioridades, destacando o que vai ser feito para que a gente possa então elaborar o orçamento anual, que é a LOA. Então seguem mais ou menos um fluxo contínuo, né? Enquanto nós temos um PPA de 4 anos, nós temos 4 LDOs e 4 LOAs de acordo com cada gestão. E cada uma delas vai definir. Então eu faço a LDO e estabeleço as minhas metas e prioridades. E a partir dessas metas eu faço então, de acordo com o orçamento previsto, uma definição para fixar ali como é que eu vou gastar os meus recursos para alcançar então esses objetivos, essas metas e essas diretrizes. O que eu quero que vocês se lembrem é que são de iniciativa do Executivo, passam pelo processo de discussão e aprovação do Legislativo e voltam para o próprio Executivo para a sanção. Então, é importante entender que não é apenas um dos poderes que define o orçamento. É um trabalho em conjunto e todos participam deste processo ao longo do tempo. Tivemos também aí, por fim, uma aula dedicada às receitas e despesas públicas, onde nós vimos as classificações, as variáveis, né, dessas classificações. E conforme a natureza, eu pedi para que vocês dessem inicialmente uma ênfase à categoria econômica, para que a gente pudesse deixar claro o que são receitas correntes de capital e as despesas correntes e também de capital. Essas diferentes classificações, elas se dão justamente pelo processo de adequação às normas internacionais de contabilidade, pela terminologia adotada em lei. Mas num resumo geral, receita corrente é um instrumento que financia os objetivos, é corrente justamente porque é a do dia a dia, né? É a mais recorrente que o poder público tem. Enquanto as receitas de capital são, como o próprio nome diz, para a formação de bens de capital. Né? Então nós utilizamos esse tipo de receita para vincular ali bens de capital, para criar bens de capital. E o que é isso? São aqueles equipamentos, máquinas, a infraestrutura numa visão geral, não apenas isso, mas numa visão geral, que vão fornecer os meios necessários para que a gente execute os programas e ações orçamentárias.
Então percebam, a gente vai ter a receita corrente definindo os objetivos, por exemplo, construir um hospital. E a gente vai ter então instrumentos de financiamento dos programas e ações. Então como é que eu vou equipar aquele hospital? Como é que eu vou colocar gente para trabalhar lá? Todo esse processo é pensado e a contabilidade organiza tudo isso por meio dessas classificações da receita e da despesa. E no caso da despesa, despesa corrente é o custeio e a manutenção das atividades, enquanto então a despesa de capital é a formação desses bens, é tudo aquilo que a gente gasta na administração pública para a formação dessa infraestrutura que nós conhecemos como setor público. Tá? Então, numa visão rápida e sintética aí do que a gente comentou ao longo de todas as aulas, a gente precisa fechar um raciocínio nessa primeira unidade, entendendo qual é o propósito a ser alcançado, de que maneira nós vamos alcançar isso, para que depois a gente possa executar efetivamente um débito e crédito. Então, por isso que eu dediquei essa primeira unidade a uma revisão geral de diversos conceitos que vocês já viram, para que a gente resgatasse algumas coisas, falasse sobre outras, de um modo que a gente possa ter cada vez mais claro o que é, então, essa contabilidade que se dedica, né, ao patrimônio público como um todo. Bom, para a nossa revisão de hoje é só isso, eu espero que tenha ficado aí de uma maneira bem clara, direta e objetiva. Mais uma vez, não é só este conteúdo apresentado nesses slides que pode cair na prova, tá? Então a gente vai utilizar todo o material como referência e eu espero que vocês deem pelo menos uma lida, né, uma revisada geral, também no material escrito, que são os slides, para que vocês possam assimilar o conteúdo cada vez mais fácil. Obrigado pela atenção, eu vejo vocês na nossa próxima aula, que é depois da prova. Desde já, boa sorte a todos, fico à disposição e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.